Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, começando hoje uma nova etapa. Vamos estudar a carta de Paulo aos Filipenses. Que coisa maravilhosa adentrar um novo texto, um novo ensinamento direcionado a uma igreja e direcionada à igreja de nosso Senhor, a todos nós. E essa palavra que nós vamos começar a meditar da carta aos Filipenses trará para nós grandes oportunidades de crescimento na nossa vida, mas também na nossa espiritualidade, no serviço a Deus. Então, quero convidar você a estar de coração aberto e muito atento a tudo que o apóstolo vai dizer aos Filipenses e dizer a cada um de nós. Vamos suplicar que o Divino Espírito Santo nos conduza no estudo da carta aos Filipenses e de uma maneira especial no estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, começando hoje a carta aos Filipenses, o seu caderno de estudos bíblicos. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa. Aventurar-nos no estudo dessa carta aos Filipenses vai trazer muita graça e muita bênção para a nossa vida. Então, anota aí o texto de hoje, Filipenses, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Filipenses, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Mas antes de nós lermos, eu quero somente trazer algumas coisas importantes em relação à carta aos Filipenses. Nessa carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo não tratará de nenhuma controvérsia, de nenhuma realidade polêmica ou até mesmo alguma situação de defesa da fé, não é? Não. É uma carta que nós vamos perceber que traz uma alegria muito grande, um agradecimento muito intenso do coração do apóstolo por tudo aquilo que as pessoas de Filipos fizeram por ele, pelo ministério, a bênção que eles foram no ministério do apóstolo Paulo. E a gente precisa entender que essa cidade foi fundada com o nome de Filipe II, que era o pai de Alexandre o Grande. Então, por isso que se chama Filipos, a cidade. E quem mora em Filipos são os filipenses. Ela está ali situada, na época que Paulo pregou e escreveu a carta, no norte da Grécia, ali na Ásia Menor, naquela região ali, e era uma colônia militar romana. Então, foi César Augusto que instituiu no ano 1 a.C., no século 1 a.C., essa colônia romana de combatentes militar. E eram combatentes aposentados, que gozavam de status de cidadão romano e tinham também os privilégios ali civis por terem servido ao exército romano. Tinha uma colônia pequena de judeus, então Paulo vai escrever para este povo, que foi atingido pelo Evangelho. E escreve a carta no ano de 62 depois de Cristo. Vamos aqui ler o texto para o estudo de hoje. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos no Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus cada vez que me lembro de vós nas minhas orações por cada um de vós. E com alegria, e é com alegria que faço a minha oração, por causa da vossa comunhão no anúncio do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eis a minha convicção: aquele que começou em vós tão boa obra há de levá-la a bom termo, até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu pense isto a respeito de vós, pois vos trago no coração e sei que tanto na minha prisão como na defesa e confirmação do Evangelho, vós todos comungais comigo na graça que me foi concedida. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós com a ternura do Cristo Jesus. E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça ainda, e cada vez mais, em conhecimento
e em toda a percepção, para discernirdes o que é melhor. Assim estareis puros e sem nenhuma culpa para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, é o início. Paulo está aqui referindo-se à comunidade estabelecida em Filipos. Já tem a hierarquia. Por que que ele menciona Timóteo? Porque foram os dois que, em viagem missionária, pregaram o evangelho, fundaram a comunidade, a igreja de Filipos. E a alegria de Paulo é perceber que eles permaneceram firmes no evangelho, firmes na pregação, no ensinamento, como o próprio Paulo e Timóteo os ensinara. Então, é motivo de louvor, e Paulo diz que reza por eles com alegria, os sustenta na oração com alegria, exatamente por perceber a fidelidade. Nossa, como nós precisamos também gerar alegria nos pastores da igreja, nos párocos das nossas paróquias, naqueles que conduzem as nossas comunidades pela nossa fidelidade. Então, Paulo está falando aqui que ao orar por eles, ele ora com muita alegria porque permaneceram fiéis. Depois ele vai dizer, essa é a minha convicção, eu tenho certeza disso. Aquele que começou em vós tão boa obra, há de levá-lo a termo até o dia de Cristo Jesus. É o Senhor quem nos dá perseverança, é o Senhor quem nos faz fiéis, é o Senhor quem nos capacita a essa fidelidade, a obra dele completada em nós até o dia de Cristo, até a vinda gloriosa de Jesus. E você sabe o que acontecerá na vinda gloriosa de Jesus? O juízo final. Então, essa fidelidade é importantíssima e ela vem de Cristo, ela vem de uma graça especial. É Ele que nos levará e completará essa obra na nossa vida. Depois ele vai dizer, é justo que eu pense isto a respeito de vós, pois os trago no coração e sei que tanto na minha prisão como na defesa e confirmação do Evangelho, vós todos comungais comigo na graça que me foi concedida. Eles se mantiveram unidos a Paulo, eles defenderam Paulo, eles amaram Paulo com a oração deles, eles sustentaram Paulo e principalmente alegraram o coração de Paulo com a fidelidade ao Evangelho. Deus é testemunha, vai dizer Paulo, de que tenho saudade de todos vós, com a ternura de Cristo Jesus. Saudade de conviver com eles e de ver como eles abriram o coração para receber a palavra de Deus. E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça ainda e cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Porque o amor a Deus, o amor a Cristo vai fazendo com que a gente cresça no conhecimento e na percepção das verdades eternas. Esse amor vai nos capacitando a viver da forma correta. E Paulo constata isso na comunidade de Filipos. Para discernir, aí ele vai dizer, né? Esse amor cresce em nós, nos faz perceber e conhecer para que a gente discirna, né? Tenha discernimento do que é melhor. Assim estareis puros, sem nenhuma culpa, para o dia de Cristo. E aí aqui uma graça que nós precisamos perceber já no início da carta aos Filipenses. Essa pureza para o dia de Cristo, essa santidade para o dia de Cristo, vem a partir do discernimento, que cresce cada vez mais no amor, que nos leva ao conhecimento e à percepção, e ao discernimento daquilo que é melhor, daquilo que é certo, daquilo que é de Deus, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, daquilo que é santo. Porque nós precisamos nos apresentar diante de Cristo puros, sem culpa. O discernimento nos leva ao exame de consciência, à busca da confissão, se nós percebermos que existe impureza, maledicência em nós. E aí Paulo conclui no versículo 11, esse início, cheio do fruto da justiça, que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e para o louvor de Deus. O fruto da justiça. O fruto da justiça é a santidade. O fruto da justiça é essa vida em conformidade com Cristo. Uma vida conformada a Cristo. A mensagem que eu já colho do início dessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é um chamado. O Senhor reforça conosco o chamado à santidade. Esse chamado só pode
ser vivido por nós mediante ao crescimento do amor, da caridade em nosso coração. Esse amor nos leva a um conhecimento e a uma percepção mais profunda da vontade de Deus. É uma capacitação para o discernimento do que é bom e do que agrada a Deus. A aplicação é pedir ao Espírito Santo o crescimento da caridade, o crescimento do amor na nossa alma, para que a gente possa conhecer mais, perceber mais, discernir o certo e aí buscar uma vida pura, justa, edificada em Cristo, para que no dia final, apresentados a nosso Senhor, nós possamos ser aprovados por Ele. Vamos rezar? Senhor, é bom demais nós adentrarmos um novo estudo nessa carta aos Filipenses e perceber o seu chamado para a nossa vida. Um chamado, Senhor Deus, a um crescimento de um amor ainda mais intenso, mais determinado pelo Senhor, pela sua palavra, pelo ensinamento. Esse amor que nos leva a um conhecimento mais profundo, a uma percepção mais evidente daquilo que é o querer do Senhor, a vontade do Senhor para nós. E a partir dessa percepção, desse discernimento do que é bom, do que agrada ao Senhor, a escolha de vivermos na pureza, na santidade, na vontade do Senhor. Ajuda a mim, Senhor, ajuda os meus irmãos que estão fazendo esse estudo bíblico comigo a escolher o certo e a viver de forma correta na pureza, na justiça, na santidade que vem do Senhor e que abençoa cada dia mais a nossa vida. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Nós somos chamados a nos deleitarmos espiritualmente nessa carta aos Filipenses e perceber o caminho que o apóstolo Paulo vai fazer com os membros da comunidade de Filipos e vai fazer com cada um de nós. E nós já temos uma indicação aí, buscar um crescimento ainda mais intenso no amor a Deus, para que nós sejamos agradáveis a Ele. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.